Boa tarde, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que Deus nos abençoe nessa tarde e vamos refletir um pouco sobre a Eucaristia, mais uma vez, só que agora usando o catecismo da Igreja, não é? O catecismo da Igreja Católica, que traz uma abordagem bastante ampla sobre a Eucaristia. Vale salientar que o catecismo ele dedica 25 páginas para falar desse sacramento. São 25 páginas falando sobre a Eucaristia. Logicamente que não tem como a gente abordar esses aspectos todos, mas fica aí a dica para um estudo posterior, certo? Da página 364 até a página 389 do Catecismo a gente tem falando sobre o sacramento da Eucaristia. Mas eu destaquei alguns artigos para nossa reflexão. Amém? O artigo 1326, diz assim: finalmente, pela celebração da Eucaristia, já nos unimos à liturgia do céu. Veja que palavra tremenda. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu. E antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Então veja que palavra reveladora para nós. Não é? A Eucaristia não é uma celebração qualquer. Não é uma celebração qualquer. A liturgia da igreja, a liturgia da Santa Missa, a liturgia eucarística, ela faz parte, em grande parte, da liturgia celestial. Já se une à liturgia celestial. E muitas palavras que se usam na Santa Missa são palavras que foram os anjos quem proclamaram, como Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. São palavras da liturgia celestial, né? O Cordeiro de Deus, o Amém, o Aleluia, o Glória a Deus nas alturas. Todas essas palavras, elas são palavras da liturgia celestial, dos cantos celestiais, dos cantos dos anjos, e que foram incorporadas na liturgia eucarística. A partir do parágrafo 1328, a gente tem uma relação de como se chama esse sacramento. O sacramento da Eucaristia, né, com a celebração da Eucaristia, da Santa Missa. Como se chama esse sacramento? Eucaristia, não é? Como já falamos. Pode ser chamado também de ceia do Senhor, nessa liturgia. Pode ser chamado de fração do pão, né? Na antiguidade, nos primeiros séculos ali dos Atos dos Apóstolos, a gente usa muito, os apóstolos usavam muito esse termo, fração do pão. Pode ser chamado também de Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. Pode ser chamado também de Santo Sacrifício. Pode ser chamado de Santa e Divina Liturgia. Pode ser chamado também de Santos Mistérios. Pode ser chamado também de Comunhão e Santa Missa, como é o que mais nós usamos, o mais usual. Então você vai ter, aí a partir do parágrafo 1328, a relação desses nomes da celebração eucarística. Amém? Agora no parágrafo 1333, diz assim: encontram-se no cerne da celebração eucarística o pão e o vinho, ou seja, o centro, né? O central, que está no centro da celebração é o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se torna o corpo e o sangue de Cristo, como eu já falei nos vídeos anteriores. Aí continua aqui, ainda no parágrafo 1333. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez
na véspera de sua paixão. Veja, eu vou ler até aqui novamente, para nós pegar aqui bem profundamente o sentido aqui da palavra. Fiel à ordem do Senhor, a igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Então o sacerdote celebra o mesmo sacrifício, não é? O mesmo ritual que Jesus celebrou na sua última ceia, na quinta-feira santa antes da sua paixão. É isso que o catecismo está dizendo. É a mesma celebração. É a mesma e única celebração. Amém? Parágrafo 1348. Parágrafo 1348. Vamos pegar aqui. Bom, diz assim: todos se reúnem, os cristãos acorrem a um mesmo lugar para a Assembleia Eucarística, encabeçado pelo próprio Cristo, que é o autor principal da Eucaristia. Encabeçados pelo próprio Cristo, que é o autor principal da Eucaristia. E continua: ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele mesmo quem preside invisivelmente toda celebração eucarística. Isso aqui é muito tremendo. É um mistério. Ele diz assim, ó, é ele, né, Jesus Cristo, sumo sacerdote, é ele, Jesus Cristo, mesmo quem preside invisivelmente toda a Eucaristia. Então é o sacerdote in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. É Jesus Cristo mesmo que na pessoa do sacerdote preside a celebração. É tanto que o sacerdote diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então, é as palavras de Cristo, é o próprio Jesus Cristo, é o in persona Christi que celebra invisivelmente toda celebração eucarística. É o sumo sacerdote. Por isso que a Eucaristia ela é um mistério. O sacramento da Eucaristia é um mistério, está no âmbito do mistério. E no parágrafo 1381, que é esse que vai falar do mistério, eu acredito, é esse que vai falar do mistério. Pronto, é esse mesmo. No parágrafo 1381, vai dizer assim: a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, disse São Tomás de Aquino. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás de Aquino, mas só pela fé. Veja aqui o que é que São Tomás está dizendo. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos descobrir por meio dos sentidos. O que é o sentido que São Tomás de Aquino está falando? O gosto. O gosto é de pão. Pelo paladar, o gosto é de pão e o gosto é de vinho. Nós não podemos descobrir pelos sentidos. Pela visão, visivelmente, humanamente, nós vemos o quê? Uma hóstia branca. Nós não vemos a pessoa de Jesus Cristo. Então, pela visão, pelo paladar, nós não conseguimos compreender o mistério. É isso que São Tomás de Aquino está dizendo. Mas somente pela fé. Olha aqui, São Tomás de Aquino, doutor da igreja, que está dizendo que nós, a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás, mas somente pela fé. Então, meus irmãos, é nesse sentido que nós compreendemos o mistério da Santíssima Eucaristia. Presença real, sobrenatural do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para o outro vídeo que vai complementar mais essa formação.